Boa tarde. Vamos tirar as crianças da sala, porque a gente vai contar a verdadeira história do coelhinho da Páscoa. Então, para não desiludir as crianças. A gente está vendo já um movimento da Páscoa, inclusive a venda de sabor chocolate, né? Um valor absurdo, que não é nem mais chocolate. Mas muito se fala de ressurreição de Cristo, que tem relação com a ressurreição. Mas muitas pessoas não sabem o motivo pelo qual comemora-se a Páscoa, nem porque usa alguns símbolos, né, como o coelho, o ovo, essa coisa toda. Uma parte da população ela já até sabe que a Páscoa ela tem relação com a comemoração, né, da entrada da primavera, que vem do termo hebraico, né, a Páscoa vem do termo hebraico Pesach, que é passagem, né, que está chegando a primavera, e a comemoração do povo judeu da libertação da escravidão no Egito. Só que 325 anos depois de Cristo, né, 325 DC, a Igreja Católica ela colocou alguns símbolos em cima da Páscoa, né? Ela colocou algumas coisas, ela fez algumas misturas. E eu vendo um dia desse, uma entrevista de um pastor, onde ele dizia que a Páscoa ela era representada por um coelho que era um demônio. O coelho era um demônio. E assim, você concorda com isso dentro dos seus estudos? O que você acha que quer dizer esse coelho? Qual é a explicação que tem desse coelho? Fala um pouquinho pra gente aqui, vamos debater esse assunto. Obviamente não concordo que existe um coelho que é o demônio, até porque eu não acredito em demônios, a gente pode deixar isso para um outro vídeo, uma outra conversa. Mas a representação do coelho, ela vem lá dos rituais pagãos, celtas, germânicos, muitos anos, séculos antes de Cristo, antes da teologia cristã medieval, onde existia, né, um ritual, chamado ritual de Ostara, que era um ritual de passagem da entrada para a primavera. E na época, né, nessa época do paganismo, que hoje em dia se chama muito de bruxaria, inclusive depois a gente pode falar da etimologia do termo bruxa, mas nessa época o ser humano era muito conectado com a natureza. Então todas as mudanças da natureza e de lua, inclusive a Páscoa, ela é regida pela lua cheia, né? Ela é por isso que ela não tem data fixa, ela é em cima da lua cheia, da chegada da lua cheia. Eles comemoravam essa entrada para a primavera, que era uma entrada que significava muita fertilidade, muita prosperidade, né? Onde ia chegar a colheita, o sol ia começar, porque eles saíam de um inverno extremamente rigoroso, né, onde existia escassez de alimento, e então era uma grande festa, com muita cor, fogueiras, eles faziam, então existia esse ritual de Ostara, esse sabá, que eles chamavam de Ostara. E quem representava Ostara, eles não eram monoteístas, né, eles eram politeístas, então a deusa que representava o equinócio de Ostara, o ritual, o sabá de Ostara, era a deusa Eoster. E essa deusa, por isso que em inglês chama Easter, né, a Páscoa, então essa deusa, ela tinha representatividade, os desenhos que apareciam ela, a mitologia, ela olhando para um coelho, uma lebre, que é a simbologia da prosperidade, da fertilidade, e ela colhia ovos, porque o ovo tem essa simbologia do novo que vai romper a casca e vai chegar, né, na vida das pessoas. E é óbvio que a igreja, né, a católica, apostólica romana, dotada, né, os sacerdotes, os líderes da época dotados de muita inteligência, eles trouxeram essas simbologias dos povos pagãos justamente para trazer as pessoas para mais perto dos dogmas deles, do que eles queriam combater. É aquela famosa frase, né, que você não pode ir contra, junte-se a eles, traga os inimigos para mais perto. Porque, obviamente, era uma cultura muito diferente, então eles não podiam combater. Era muito enraizado, eram séculos e séculos dessa cultura. Então, eles não poderiam negar. E aí eles trouxeram para dentro da cultura, da simbologia cristã, como se eles dissessem assim, não, a gente também tem uma Páscoa com ovos, porque também lá no paganismo, eles tinham, quando tinha esse ritual, né, esse sabá de Ostara, eles tinham a tradição de pintar ovos de codorna, ovos de galinha, eles pintavam os ovos,
Inclusive, eu estava lembrando hoje até que minha mãe fazia isso, mas ela fazia no Natal, de guardar as casquinhas de ovos, de galinha, e a gente pintava e pendurava na árvore. Ele disse, inclusive, que ele disse que está no meio do mato, né? Faz parte. É o ônus de morar bem. Se eu der um ovo de Páscoa pro meu filho, todo pai que dá um ovo de Páscoa pro filho, ele está fazendo um pacto com o demônio coelho. Então isso não procede, né? Absolutamente. Para as pessoas que não têm muita informação. Claro que não. Eu sempre, até que houvesse realmente alguma coisa, um demônio coelho, eu até acho que a intenção que você está dando ao filho não tem relação com a intenção de você estar dando de alguma forma, intencionalmente. Com certeza. Né? Então, não tem nada disso. Não tem nada disso, não existe um demônio coelho. Você falou em termos pagão, né? Isso também gera muita dúvida em relação a muitas pessoas. Certo, um terror também. Exatamente, né? Por exemplo, porque se a igreja trouxe alguma coisa, uma prática pagã, né, para dentro da igreja, o paganismo ele não tem relação também com o diabo, ele não é uma coisa assim demoníaca. Não. O pagão, ele na verdade é um termo só para dizer que não é do dogma da religião, da religião vigente, do paradigma do sistema vigente. E o que a igreja fez? Tudo que não está dentro dos dogmas, tudo que não está aqui dentro dessa caixinha é pagão, é o diabo. Porque através da criação de um inimigo maior, ou de um inimigo de Deus, eu consigo manipular, eu consigo controlar mais as pessoas que estão ali dentro. Então, sai daquele que sair dessa caixinha. Se você sair dessa caixinha, você é pagão, você não aceitou Jesus, você não aceitou o Deus que eu mando você aceitar, e aí você vai para o inferno. Porque quem é pagão vai para o inferno. Quem não acredita no que eu estou colocando, vai para o inferno. Então, eles criaram também um inferno, que não existe, isso é uma alegoria, não existe inferno, não existe um lugar para onde um Deus, que teoricamente, dentro, né, até do que eu acredito num Deus soberano, mas não esse Deus que está, né, que manda que está sentado num trono com um cajado e falando, você é pecador, você não é, você vai para o inferno e vai queimar. Eu não acredito que haja um Deus de amor que faça isso com os próprios filhos. Se eu que sou um ser humano, né, cheia de imperfeições, eu não teria coragem de fazer isso com os meus filhos, imagina Deus, né? Aí a gente já começa a entrar num assunto que é mais polêmico, né? Eu preciso trazer alguns esclarecimentos para quem não entende muito a respeito desses assuntos. Entender, né? Quer entender, exatamente. Mas eu gostei até de você ter entrado nesse assunto, né? E aqui futuramente, né? Até para que haja quem quiser, né? Se vocês gostarem, vocês podem pedir mais vídeos como esse, desse assunto que a gente traz aqui. Ter participação, porque a gente está sempre numa busca, né? E quem quiser buscar e quiser trazer algum tipo de informação, algum tipo de dúvida, a gente está aqui para esclarecer e ajudar e tentar debater o assunto. E trocar ideias, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que por hoje o vídeo sobre Páscoa ele se encerra por aqui. Então, quem for comprar chocolate para os seus filhos, que comprem um chocolate decente, não vai comprar esse sabor chocolate, compra um ovo que venha do cacau original, decente, né? Sim. É isso? E podem dar para os seus filhos tranquilamente que vocês não estão cultuando Deus, diabo, coelho e entidade nenhuma, não. Você só está agradando sua criança, tá? Por favor. E feliz Páscoa para todos nós, com muito chocolate bom. Tchau e até o próximo vídeo.